coisa pouco discutida, porque a pandemia ocupou todo o espaço, mas que é a queda vertiginosa de cobertura vacinal. Exatamente, esse era um ponto muito importante que eu queria ver com o senhor, que o Brasil também já foi, uma referência mundial, internacional, com cobertura vacinal, inclusive tendo superado e suprimido um conjunto de doenças, não é, com essa cobertura. O que está acontecendo que as doenças estão voltando, doenças que haviam sido já superadas, como a poliomielite? Olha, eu acompanhei uma pesquisa, acho que ela ainda está em desenvolvimento, feita pelo Núcleo de Pesquisas em Saúde da UFMG, que eu já o dirigi durante algum tempo, fui coordenador técnico, para ver o que aconteceu. Aí se falava muito na questão do negacionismo, mas isso é uma parcela ínfima. O que aconteceu, Beto, é que o sistema de saúde está destrambelhado de alto a baixo. Essa incúria que a gente viu em termos de ministério, ele se reproduziu no município. As equipes de saúde da família não estão funcionando, os agentes comunitários de saúde, a maioria deles estão precisando ser reciclados porque não estão fazendo nada, não está tendo busca ativa, porque essas equipes, depois de definida a população, elas tinham que ir na casa das pessoas, olhar a caderneta de vacinação. O Bolsa Família, ele vinculava o recebimento da Bolsa, estava vinculado a desempenho escolar e cartão de vacinação, consultas de gestantes, de puericultura. Isso está desmantelado. Quem assumiu o Ministério da Saúde não adianta, porque o Ministério vai ter que ser refeito internamente. Nenhuma crítica, mas tem, tem dezenas de militares que ocupam, por exemplo, Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Nunca fizeram nada nessa área. Então, você pode imaginar que não tem resposta local, não tem agilidade. E durante muito tempo, isso desde o governo do Fernando Henrique, passando pelo governo do Collor, do Itamar, do Lula, o Brasil era referência internacional. Nós tínhamos coberturas vacinais até maiores do que países europeus, e os Estados Unidos nem se fala. E era de mamando a caducando, desde criança até a vacinação da terceira idade. O que acontece foi um Então, quer desastre. dizer que essa queda na cobertura vacinal, então o senhor está dizendo, ela tem uma parcela da cultura do negacionismo, mas ela se deve, sobretudo, à desestruturação do SUS, é É isso? isso aí, a desestruturação do SUS. Eu, como fui ministro, eu tenho até pena, porque o ministro vai ter que trabalhar e remontar a equipe, refazer. O que eu estou falando é verdade. No Ministério da Saúde tem 72 diretorias ocupadas por militares. Nada contra os militares. É possível que nós tenhamos um militar, que de certo não era o ministro Pazuello, que conheça alguma coisa de saúde, mas a maioria está lá como um emprego, tá, sabe? Essa é uma discussão que está sendo até Então, o feita. senhor acha que a saúde precisa ser, os cargos de gestão têm de ser ocupados por civis ou técnicos? Eu acho que por Técnicos técnicos. especializados, não É, importa se são militares ou não, precisa sim. ser técnicos, é isso que o É senhor está isso, dizendo? por pessoas que entendam de administração pública na área de Hum. saúde, pode ser civil, militar, mas eu estou dizendo que lá não tem, essa não foi a preocupação, em colocar um militar lá que tivesse competência, não, bom, foi uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Eu tenho uma crítica acérrima a isso, acho que esse vai ser um problema que o novo governo vai ter que resolver. Mas o Brasil era a questão de como montou um sistema num país tão complexo como o nosso, que é o SUS. A segunda coisa era a admiração com cobertura vacinal. E a terceira coisa é que se supunha, tem essa imagem internacional de uma certa liberalidade em termos sexuais no Brasil. Então, a projeção é que nós teríamos aqui uma explosão de casos de AIDS, e isso não aconteceu. Primeiro, porque foi feita uma campanha agressiva. Eu mesmo, quando passei aqui pela secretaria, fiz uma campanha agressiva de colocar um preservativo
no pirulito da Praça 7, de distribuir. Isso foi um problema com a igreja na época, mas assim, ninguém poupou para poder estimular os métodos que seriam eficazes para prevenir a doença. E depois é até é uma lei que até do ex-presidente Sarney, que foi a de distribuição gratuita dos antivirais, antirretrovirais, dos mais modernos de serem incorporados para poder, para poder você prevenir a doença não graçar como se imaginava que fosse acontecer. Até isso piorou. Nós estamos tendo, em algumas faixas etárias, primeiro jovens até 25 anos, 26 anos, e população de meia idade, a prevalência da AIDS está aumentando. Primeiro porque os jovens, e eu perguntei a vários, AIDS tem cura? Não, AIDS tem cura, agora a gente toma uns remédios aí, mano, AIDS não tem cura. Você controla a doença, mas continua sendo um transmissor da doença. E pessoas idosas, desinformadas. E pior, se o sistema de saúde está funcionando mal para vacinação, para distribuição de medicamentos, para o fornecimento de dados, piorou muito a obtenção de dados por parte do Ministério. Se isso está funcionando mal, obviamente está funcionando mal também no controle de HIV, na orientação de pessoas que procuram os centros de saúde, as UPAs. Então, assim, tá mal ajambrado, eu vou dizer que de cima até embaixo e de mamanda caducando.